na Rádio Manaim. Lâmpada para os meus pés. Olá, muito bom dia a você, 10h30 em ponto, horário de Brasília, 10h30 em ponto. Que benção saber que você está aqui com a gente. A partir de agora estamos entrando no ar, ao vivo, direto dos nossos estúdios, no nosso complexo de comunicação, a nossa central de comunicação aqui em Vila Velha, na Grande Vitória, no estado do Espírito Santo. Estamos entrando no ar ao vivo pela TV Manaim e pelas nossas plataformas. Você que está nos assistindo, você que está nos acompanhando, ouvindo aqui no Brasil e no exterior, Deus abençoe, seja bem-vindo. A partir de agora, o Lâmpada para os Meus Pés. Nós estaremos trazendo para você aqui os resultados maravilhosos, né? E olha, falando sobre o preparo da igreja para o arrebatamento. Você acompanhou ontem a EBD, a Escola Bíblica Dominical? Pois é, estaremos trazendo para você aqui mais comentários dentro do Lâmpada para os Meus Pés. É muito bom que você participe conosco, envie também os seus comentários, compartilhe o link, que é muito importante. Vamos fazer, faremos juntos aqui esse trabalho. Deixa eu cumprimentar aqui o pastor Gilson Souza, nosso âncora aqui no Lâmpada para os Meus Pés. Pastor Gilson, fica à vontade, bom dia, Pai do Senhor Jesus, e já fica à vontade também para fazer uma introdução e na sequência já vou cumprimentar aqui os nossos pastores. Ok, obrigado, Jorge, a paz do Senhor aos irmãos, ouvintes que estão participando conosco hoje do Lâmpada. É muito importante, eu quero também deixar aqui a minha saudação aos companheiros que estão conosco na bancada hoje, né? O pastor Gerson Belúcio, o pastor Ricardo Azevedo e também o pastor Samira Bazov e o pastor João Cidade. Muito bem-vindos, né? Muita alegria estarmos juntos novamente. Agora, é interessante, Jorge, é que a Escola Bíblica, nós até apresentamos ontem um formato diferente da Escola Bíblica, que levou naturalmente os irmãos a terem um acompanhamento da sequência das perguntas, que aliás foram 9 perguntas, né? E por isso, então, tratou-se de um assunto que foi muito importante, tanto nos dois aspectos abordados, no aspecto do livro de Cantares de Salomão, as 3 primeiras perguntas, e também alguns esclarecimentos relacionados a dia de descanso, dia de guarda. Foi realmente muito profundo, muito apropriado a explicação que foi dada ontem sobre esses 2 assuntos, Cantares de Salomão e também a respeito do assunto dia de descanso. E é o que nós vamos hoje aqui comentar a respeito disso, né? Cada um dos companheiros vai dar aqui a sua resposta, seu comentário, né? A respeito do assunto que foi tratado ontem na Escola Bíblica Dominical. Maravilha, então, deixa eu cumprimentar aqui os nossos companheiros pastores, né? Sejam bem-vindos aí. Pastor João Cidade, diretamente de São Paulo. Pai do Senhor, pastor, bom dia. Bom dia, Jorge, a paz do Senhor Jesus. Bom dia ao pastor Gilson, aos demais pastores da bancada, pastor Samir, pastor Ricardo, pastor Gerson. É sempre uma alegria estarmos juntos. Também, meu bom dia aos nossos queridos irmãos, nossos ouvintes, que estão sempre acompanhando, as irmãs, acompanhando o Lâmpada nessa manhã de segunda-feira. Bom dia, Jorge. Amém. Pastor Ricardo Azevedo, bom dia, Pai do Senhor Jesus, está em Portugal. Um abraço aos irmãos aí da Igreja de Odivelas. Pai do Senhor. A paz do Senhor, Jorge, a paz do Senhor a todos os nossos ouvintes do Lâmpada para os Meus Pés, a paz do Senhor aos pastores da bancada. Maravilha, pastor Samir, diretamente dos Estados Unidos. Pai do Senhor, pastor Samir, tudo bem? A paz do Senhor, Jorge, paz do Senhor, queridos companheiros da bancada, queridos ouvintes, a paz do Senhor a todos. É uma alegria de hoje podermos estar junto com vocês neste programa, amém? Amém. Pastor Gerson Belúcio, Pai do Senhor, tá na Europa. Um abraço aos irmãos aí também, mais uma vez de Portugal. Pai do Senhor. Olá, Jorge Pessoa, eu cumprimento você, Pastor Gilson, os companheiros da bancada. Também cumprimento os nossos queridos ouvintes nesta manhã de segunda-feira, em mais um programa Lâmpada para os Meus Pés. A paz do Senhor a todos. Muito bem. Bom, para pastores apresentados, enviando aqui as suas saudações, pastor Gilson Souza, vamos, né? Fica à vontade para estar trazendo, aliás, pastor, muitas perguntas, hein? Então, vamos dar um dinamismo aqui no Lâmpada. E nós então temos aqui a primeira e a segunda pergunta que serão comentadas pelo pastor João Cidade. Vamos passar a palavra ao pastor João Cidade. Pastor João, a paz do Senhor, meu amado. Pastor Gilson, a paz do Senhor. Vamos então ao comentário da pergunta 1 e 2. A pergunta 1 diz assim, irmãos: lendo Cantares, capítulo 6, verso 1,
faça a comparação com o que está escrito em Mateus capítulo 24 e em Marcos capítulo 13 e identifique a correspondência desse momento profético vivido pela igreja fiel com os períodos pré e pós-arrebatamento na doutrina ensinada pelo Senhor Jesus, né? E para citar os versículos. Então, Cantares 6:1, irmãos, diz assim: Para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Para onde virou a vista o teu amado e o buscaremos contigo? Irmãos, o período da pré-tribulação, quando nós lemos lá em Mateus 24, nós identificamos o período da pré-tribulação no versículo 8, quando diz assim: Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então essa expressão, vamos guardar, né, o princípio de dores, marca aí o período da pré-tribulação. E o período chamado pós-arrebatamento, ou após esse período de princípio das dores, também como grande tribulação, está identificado em Marcos, no capítulo 13, nos versículos 19 e 20, que diz assim: Porque naqueles dias haverá uma aflição tal que nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. Então, a grande tribulação, ela é marcada, irmãos, por essa expressão, aflição tal que nunca houve desde o princípio da criação. Irmãos, quando nós lemos ali Cantares 6:1, a igreja fiel sabe que o Senhor a está preparando para aquele grande dia que é a volta do Senhor Jesus. Então, em Cantares 6:1, nós vemos profeticamente que Israel está conversando com a igreja infiel, que não foi arrebatada. Então, esse diálogo de Cantares 6:1 ocorre no pós-arrebatamento. Então, Israel manifesta o desejo de conhecer o Senhor Jesus, conhecer ali o amado, porque Israel terá uma oportunidade, um momento de oportunidade. Mas a igreja infiel que não foi arrebatada, ela não terá mais essa oportunidade. Os textos dos evangelhos, irmãos, da doutrina ensinada ali pelo Senhor Jesus, os textos que nós lemos de Mateus 24 e Marcos 13, eles mostram que será um tempo de grande aflição, a grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então esse tempo, a grande tribulação, é a grande tribulação. E que se não fossem abreviados esses dias, nenhuma carne se salvaria. Mas esses dias serão abreviados por causa dos escolhidos, né? Referindo-se a Israel. E a pergunta 2 diz assim: no primeiro momento, descrito em Mateus 24, quais são os sinais mais evidentes do período que nós estamos vivendo, chamado de período pré-tribulação? Cite os versos. Então, irmãos, os sinais mais evidentes do período da pré-tribulação, período que a igreja está vivendo, também chamado de princípio de dores, esses sinais estão descritos em Mateus 24, dos versos 5 a 8. Diz assim: muitos virão pregando em nome do Senhor Jesus, virão sem testemunho, com ensinos humanos. Além disso, haverá também ali guerras, rumores de guerras, haverá ali nação se levantando contra nação, reino contra reino, fomes, pestes, terremotos em vários lugares, e o amor de muitos esfriará. Temos visto isso, irmãos, todos os dias nos noticiários, em vários lugares, né, do mundo, isso tem acontecido. Pastor Gilson. Amém, pastor João, obrigado pela sua participação, muito boa as duas respostas, glória a Jesus. Vamos agora para o pastor Ricardo Azevedo. O pastor Ricardo Azevedo vai comentar a pergunta 3 e a pergunta 4. Pastor Ricardo, a paz do Senhor é sua vez, companheiro. Muito bem, irmãos, vamos então ao comentário da pergunta número 3 e também o comentário da pergunta número 4. A pergunta número 3 diz assim: considerando o período da grande tribulação, que é pós-arrebatamento da igreja fiel, identifique quais os sinais que serão vividos pelo mundo.
Qual a expressão-chave para este momento de grande tribulação? Bem, os sinais que serão vividos pelo mundo são juízos que virão sobre os ímpios, sobre a igreja infiel e sobre Israel. Este tempo de grande tribulação se refere ao momento em que Deus tratará com Israel. A expressão-chave para este momento de grande tribulação é grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Só lembrando aos irmãos aqui que no princípio, do mundo nós tivemos um juízo sobre a terra, que foi o dilúvio. Mas o que aconteceu? Noé e a sua família foram preservados do dilúvio. Lembramos também da destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Ló e a sua família foi preservado. Da mesma forma, a igreja fiel será preservada, será arrebatada para não passar pela grande tribulação. É um comentário que eu deixo aqui também. Na pergunta 4 diz assim: lendo o Evangelho de João, capítulo 5, verso 18, responda: Jesus guardou o sábado? Então a resposta é o texto que nós referimos aqui, que é João 5,18, diz assim: por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. A resposta é bem simples, bem clara. A resposta da pergunta 4 é não. Porque ainda no versículo de João 5,17, o Senhor Jesus afirma que meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então o Senhor Jesus está trabalhando até agora, está à direita do Pai, intercedendo por nós, intercedendo por mim, por você, por todos nós, para que a igreja fiel esteja diante da sua presença e esteja sendo fiel até a morte. Então, pelo fato de não compreender que Jesus era Senhor do sábado, o texto de João 5,18 mostra que os judeus procuravam matar Jesus. Então Jesus é o nosso descanso todos os dias. Todos os dias a igreja fiel descansa no Senhor Jesus. Muito bem, retorno ao pastor Gilson com esses comentários. Bem, pastor Ricardo, maravilha, Nós temos o descanso em Jesus todos os dias, porque é o descanso para a nossa alma. Glória a Deus. Vamos continuar então e passaremos agora para o pastor Samir Abazov. Ele vai nos responder a pergunta 5 e a pergunta 6, lá dos Estados Unidos. Pastor Samir, a paz do Senhor. Amém, Jorge. A pergunta número 5 diz o seguinte: lendo o Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 18, responda: quem guarda só o sábado cumpriu toda a lei? Mateus 5,18 diz o seguinte: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhuma jota, nenhum tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Com base no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 18, entendemos que guardar apenas o dia de sábado não é suficiente para cumprir toda a lei, que é composta de muitos outros mandamentos que necessitam ser observados por completo, para que a lei seja cumprida. O sábado era apenas uma das muitas ordenações da lei. E eu creio, queridos irmãos, a próxima pergunta ela esclarece mais ainda, porque a pergunta número 6 diz o seguinte: lendo Tiago capítulo 2, verso 10, responda: quem guarda parte da lei cumpriu a lei? Em Tiago 2,10 está escrito: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então, com base na carta de Tiago, nós entendemos que quem guarda parte da lei não cumpriu a lei, pois se tropeça em um ponto, se tornou culpado de todos os demais pontos da lei. Jesus é a palavra. Somente quem tem Jesus conhece toda a palavra, e com um contrato de várias cláusulas, que descumprimento de apenas uma invalida todo o contrato. Amém? Muito bem, pastor Samir, muito ótimo a resposta, o comentário da pergunta 6 e 5 e 6, Realmente, o descumprimento de uma cláusula invalida todo o contrato. É por isso que a lei foi invalidada,
Jeremias capítulo 31, verso 31, fala que por não terem cumprido a lei, então eles invalidaram a lei, né? Muito bem. Vamos então agora ao pastor Gerson Belucci. Pastor Gerson, a pergunta 7 e a pergunta 8 é contigo, hein? A paz do Senhor, companheiro. Muito bem, meus irmãos. Vamos à pergunta 7, que diz o seguinte: lendo Gálatas capítulo 5, versos 3 e 4, responda: quem guarda parte da lei está na graça? Então vamos ao texto de Gálatas. E de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Então vejam, meus irmãos, conforme esses versículos que acabamos de ler, a pergunta é: quem guarda parte da lei está na graça? Então nós entendemos que não está na graça. Pelo contrário, a palavra de Deus nos diz que da graça eles têm caído, porque se justificam pela lei e pelas suas obras. E quando se fala em justificação por obra, está negando o sacrifício verdadeiro e vicário do Senhor Jesus, invalidando o Novo Testamento, o novo pacto que o Senhor Jesus firmou na cruz do Calvário, morrendo para a salvação de todo aquele que nele crê. Então vejam, irmãos, a igreja fiel não segue a lei de Moisés, mas segue a palavra de Jesus, porque está debaixo da graça. Então a igreja não precisa dos sacrifícios da lei. Por quê? Porque o maior sacrifício pelas nossas vidas já foi realizado na figura do Filho de Deus, que desceu da sua glória, morreu por nós no Calvário, ressuscitou por nós e deixou a gloriosa promessa de que ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. Por isso, irmãos, nós dizemos enfaticamente que pela graça nós somos salvos, não mediante as obras, mas mediante a fé no Senhor Jesus. Então observem, o Espírito Santo opera na igreja fiel através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo e, portanto, a nossa fé está firmada no novo pacto, mediante esse sacrifício e o derramar do sangue do Senhor Jesus. Aleluia por isso. Vamos então, meus irmãos, à pergunta 8, que diz o seguinte: lendo Gálatas capítulo 4, versos 9 e 10, responda: guardar dia é coisa importante para a igreja? Vamos ler o texto de Gálatas 4, 9 e 10, que diz: mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Verso 10 diz: guardais dias e meses e tempos e anos. Então, meus irmãos, a resposta à pergunta se guardar dia é coisa importante para a igreja, podemos dizer com toda a força: não. A resposta é não. Nós não vivemos debaixo da lei, debaixo do jugo da lei, mas sim vivemos pela graça, no Filho de Deus, né? Guardar dia não é coisa importante para a igreja. O importante para a igreja é viver em novidade de vida, aleluia, viver em santificação, andar na direção do Espírito Santo, que prepara a igreja fiel para essa última hora, nesses momentos de trevas, nesse momento que nós vivemos do breve. Por quê? Porque a igreja está sendo preparada pelo Espírito Santo para o glorioso dia do arrebatamento. Então, meus irmãos, observem que exigir que a igreja guarde as leis do Velho Testamento para a salvação seria anular o sacrifício do Senhor Jesus. Então, nós podemos dizer que o nosso descanso é o Senhor Jesus. Quando ele diz em Mateus 11, 28 e 29, não é? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vejam, para o cansado, Jesus diz: e encontrareis descanso para as vossas almas. Para nós que estamos cansados, não é, deste mundo, das lutas, Jesus é o nosso descanso. Então, a resposta, se guardar dia é coisa importante para a igreja, não é importante. O nosso descanso é o Senhor Jesus Cristo. Eu volto a palavra, Jorge, a você para a continuidade do Lâmpada. Amém, pastor Gerson. Obrigado aí por essa resposta maravilhosa, né? Você está aqui com a gente, nos acompanhando pela TV Manaim, pelas nossas plataformas, e agora chegou aquele momento, né? Onde as nossas crianças, intermediários e adolescentes estão aí reunidos, né? Com os pais, com seus familiares, querendo saber sobre a pergunta das crianças, pastor Gilson Souza. Inclusive, eu vou já aqui citar aqui essa pergunta, né? Lendo o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versos de 5 a 8, faça uma comparação com o que está em Marcos, capítulo 13, nos versos 24 a 26, e Apocalipse, no capítulo 6, nos versos 12 e 13, relacionados aos sinais da vinda do Senhor Jesus. Pastor Gilson, capricha aí, porque as crianças estão ouvindo, hein, pastor? Amém, muito bom. Eu vou até repetir algumas respostas delas aqui, né? Porque, na verdade, esses dois textos, nós vemos neles os sinais, né, e os avisos que o Senhor Jesus tem dado à sua igreja, e inclusive ao mundo também, com relação à vinda do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja fiel. E nós estamos vivendo, sim, o período do princípio das dores, né? O princípio das dores, e sabemos uma coisa, que Jesus virá à meia-noite, né? O mundo estará em trevas, mas a igreja fiel será arrebatada. Isso foi uma resposta de um grupo de crianças, né? E leram muito bem Marcos capítulo 13, do verso 24 e 26. Outros irmãos responderam também que, comparando os dois textos, né, podemos dizer o seguinte, que os três textos, nós podemos identificar os sinais e avisos da volta do Senhor Jesus. E o outro disse assim: podemos observar dois períodos, a pré-tribulação e a grande tribulação. E outra criança disse: a igreja está vivenciando o início do período de dores ou pré-tribulação, no qual devemos estar preparados para o arrebatamento. E por último, outra criança disse assim: o período da grande tribulação começará após o arrebatamento da igreja fiel. Maravilhoso, né, Jorge? Respostas muito seguras. É verdade, pastor. Respostas seguras aqui das nossas crianças. Glória a Jesus. Vamos dando sequência aqui, pastor. Tem mais alguma coisa das crianças? Não, seria esses os comentários, né, que as crianças fizeram. A nossa resposta mostra aqui, com a comparação desses três textos, né, mostrando a maneira como ali no texto, né, João vê o cordeiro, né, ele vê o sol que se transformou, né, ficou escuro como a noite, né, a lua se tornou em sangue, as estrelas caíram do céu. Então são aqueles sinais que ocorrerão no período chamado de grande tribulação, né, ocorrerão para o mundo. Glória a Deus. São as nossas crianças, intermediários e adolescentes que estão aprendendo na escola bíblica dominical. Inclusive, a gente até reforça aqui: leva o seu filho, leva a sua filha, leva a família, né? As crianças para a igreja. Você que está nos assistindo aqui pela TV Manaim, nós temos aos domingos a nossa escola bíblica dominical às 10 horas da manhã e temos um ensino ali para as nossas crianças. Ensino da palavra de Deus, da palavra revelada pelo Espírito Santo. Glória a Jesus. Pastor Gilson Souza, quarta-feira agora tem reunião de senhoras. O que o pastor tem de orientação aí para as nossas irmãs que estão nos acompanhando? Eu diria que essas três primeiras perguntas, Jorge, e também quero falar aqui para o culto das irmãs, né, o culto das senhoras na quarta-feira, a primeira, segunda e terceira perguntas, elas estão dentro de um contexto, né? Contexto que se refere ao livro de Cantares de Salomão. De maneira que qualquer uma dessas três primeiras perguntas seria uma recomendação nossa de uma continuidade do assunto, porque o segundo assunto da nossa escola bíblica, relacionado ao dia de descanso, foi um assunto suplementar, muito apropriado, que, aliás, nós precisamos também conhecer para estarmos preparados para o arrebatamento e não sermos enganados nessa última hora
por aquilo que a Bíblia chama de falsos ensinos, né? Falsas doutrinas. Então, por isso, esse assunto foi muito apropriado. Se as irmãs desejarem comentar alguma coisa sobre esse assunto, tudo bem, não vai ter problema nenhum. Mas para dar sequência ao assunto de Cantares de Salomão, nós recomendamos ou a primeira, ou a segunda, ou a terceira pergunta, né? E eu quero até, Jorge, aqui aproveitar o ensejo, falando das nossas irmãs que são tão cuidadosas com relação ao trabalho da quarta-feira e são nossas assistentes assíduas, né, do Lâmpada para os Meus Pés. Eu quero deixar aqui uma palavra que é uma palavra de lamentação, né, um lamento nosso com relação à perda de uma irmã nossa, né? Nós perdemos, né, o reino de Deus na terra, né? Perdeu aqui a nossa irmã Nilza Rocha de Figueiredo. A nossa irmã Nilza, ela é a mãe do pastor Josias Júnior, que aliás pedimos desculpas aqui à família por não termos mencionado isso na escola bíblica ontem. Foi muita atividade na escola bíblica e acabamos esquecendo, embora no sábado, durante o sepultamento que foi feito no sábado, o culto de sepultamento foi feito lá no Manaim, da cidade de Salvador. O pastor Gedeuti Gueiros, nosso presidente, ele entregou uma mensagem, né, a partir daqui dos nossos estúdios. Ele participou ativamente, entregando uma mensagem muito consoladora, muito segura, né, a respeito, trazendo um consolo para toda a família e para todos os irmãos. Então fica aqui a nossa palavra de, inicialmente, até um pedido de desculpas, né, porque nós não lembramos isso ontem na escola bíblica, mas que hoje deixamos aqui a nossa palavra de condolência, de sentimentos, mas na certeza de que o Espírito Santo Consolador está confortando toda a família, inclusive o nosso querido pastor, o pastor Josias Júnior. Verdade, deixamos aqui o nosso abraço fraternal e as nossas orações para que o Espírito Santo possa consolar os irmãos e a família do pastor Josias Júnior, toda a família. Aliás, gostaria até mesmo de fazer em tempo, a irmã Nilza, toda vez que ela passava aqui na Rádio Manaim, toda vez que ela vinha aqui na Rádio Manaim, no nosso complexo de comunicação, ela sempre vinha aqui para nos dar um abraço e dizia, ela falava, eu oro muito por vocês. Oro muito por vocês, né? Então, para a gente é maravilhoso e que Deus possa consolar toda a família. Bom, estamos chegando aqui ao final, né, pastor Josias? Aliás, o nosso abraço ao pastor Josias mais uma vez. E, pastor Gilson, estamos chegando aqui ao final de mais uma edição do Lâmpada para os Meus Pés. E tem alguma consideração final ainda, pastor? Não, fica à amém. vontade. Seria amém. essa. Maravilha. Deixa eu me despedir aqui, então, nesse momento, né? Que Deus abençoe aos queridos pastores que estão conosco aqui no Lâmpada para os Meus Pés. Pastor João Cidade, um grande abraço aos irmãos aí de São Paulo. Se tem alguma consideração final ainda a fazer, fica à vontade, tá? Jorge, louvado seja o Senhor. E assim a gente tem visto a cada final de semana, a cada escola bíblica dominical, a riqueza do ensino e aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos para a nossa caminhada, né? Louvado seja o Senhor. Temos recebido e principalmente é uma bênção para as crianças, intermediários e adolescentes que caminham de uma maneira firme. Vemos as respostas tão ricas, tão preciosas, definidas para uma vida, né, caminharem firme diante do Senhor. Uma benção. Meu abraço ao pastor Gilson, meu abraço a você, Jorge, uma boa semana. A todos os pastores da bancada, nossos queridos ouvintes, as irmãs, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Um grande abraço aos irmãos aí de São Paulo. Deixa eu me despedir aqui do pastor Ricardo Azevedo. Um abraço aos irmãos aí em Odivelas, queridos irmãos em Portugal. Pastor Ricardo Azevedo, um abraço. E Jorge, a paz do Senhor, Amém. Mais uma vez a você, aos pastores da bancada, aos ouvintes do Lâmpada para os Meus Pés. E mais uma semana o Senhor estará conosco. Deus nos abençoe. Amém. Pastor Sami, um abraço aos irmãos aí nos Estados Unidos. Pai do Senhor, boa semana, hein, pastor Sami? Vou me despedir também. Deus abençoe a todos. Uma semana abençoada na presença do Senhor. A paz do Senhor. Amém. Pastor Gerson Belucci aí na Europa, em Portugal. Um abraço aos irmãos aí da Europa. Pai do Senhor, pastor Gerson. Amém, Jorge Pessoa. A você, ao pastor Gilson, aos nossos companheiros da bancada e aos nossos fiéis ouvintes do Lâmpada. Eu desejo uma excelente segunda-feira, uma semana abençoada, que tenhamos todos a bênção de estarmos na comunhão do Espírito Santo em todos os nossos momentos. A paz do Senhor.
Amém. 11 horas em ponto, horário de Brasília. É muito importante que você compartilhe o nosso link aqui do Lâmpada para os Meus Pés. Compartilhe o link para a sua igreja. Envie, os pastores estejam enviando aí para os obreiros, os diáconos, para as irmãs, para a igreja, né? E é claro também, evangelizando, compartilhando esse link aí para os seus amigos e vamos fazer esse trabalho de evangelização. Que Deus abençoe você que está nos assistindo, nos acompanhando pela TV Manaim e pelas nossas plataformas. Lâmpada para os Meus Pés, todas as segundas às 10h30 da manhã, horário de Brasília. Você acompanha aqui com a gente, né? Que Deus abençoe. Rádio Manaim, realizando a obra do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir na Rádio Manaim. Lâmpada para os meus pés.